Bom dia, senhoras e senhores, está começando mais um Tudo Aqui. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de rolê, hoje é dia, hoje é dia. E, aliás, hoje nós temos uma matéria muito legal sobre jardinagem e temos também uma entrevista muito boa sobre direito familiar, direito das famílias. Se você tiver alguma pergunta sobre isso, você já anota, manda pra gente no 31 26 4000, no WhatsApp 997839930 ou pelo inbox do Facebook. Hoje a gente também tem culinária aqui no estúdio com a Paula e a gente vai dar de brinde aqui pra você que ligar pra cá um vale, vou mostrar pra cá, um vale 10 picolés de fruta da sorveteria Capio. Tem 3 aqui, liga pra cá pra gente, você pode ganhar. Muito legal. Agora eu vou chamar a matéria sobre jardinagem. Fica atento aí, roda o VT. Bom dia, amigos e amigas. Eu me chamo Osvaldo, eu sou engenheiro agrônomo e hoje eu vou falar para vocês sobre o plantio de mudas frutíferas, tanto em sua residência, no seu quintal, como em sua chácara, no seu sítio. Iremos falar da importância da escolha do tipo de muda para o local adequado, tanto da escolha para o tipo de solo ou clima que ela vai ser plantada. Iremos ressaltar também a importância de escolher uma boa muda com bastante vigor para ela ser transportada para o seu local definitivo de cultivo. Hoje iremos apresentar 3 mudas para vocês. Iremos falar sobre o romã, sobre a carambola e sobre o figo. O figo já é uma planta enxertada, já é uma muda que está produzindo, e sobre o enxerto a gente vai detalhar um pouquinho mais em outras matérias, mas iremos explicar para você como são essas mudas, sobre o vigor dessas mudas. A importância para a escolha de uma muda sadia, a gente deve ver o vigor da planta. Muitas pessoas não conhecem o viveiro, não conhecem a origem dessa planta. Então nós temos que atentar muito para alguns detalhes principais para chegarmos à qualidade da muda que a gente vai levar para a nossa casa, para o nosso quintal. A primeira coisa que a gente deve saber ao deparar com uma muda frutífera, sem saber a procedência do viveiro, é olhar a sua folhagem, olhar o seu caule, olhar se a planta ela está bem fixa, enraizada na terra, no substrato que ela se encontra. Sabendo disso, nós conseguimos ter uma noção básica de uma planta, uma muda de qualidade. Vocês perceberem aqui, a planta é uma planta vistosa, com bastante vigor, um tamanho adequado para o seu saquinho que está com torrão, que está com as raízes. Você pegar o figo e a carambola, a mesma coisa. E cada planta, ela depende muito das suas características. Umas vai possuir mais folhas, outras vai possuir menos folhas. Umas você já vai avistar com os frutos, no caso do figo, que é uma planta enxertada, é um rápido crescimento, uma rápida produção. E o romã, que é uma planta maior quando muda, porém é uma planta que não atinge, na sua idade adulta, ela não passa dos 4 metros, 3 a 4 metros. Então o que a gente tem que entender? Todo plantio de muda frutífera, seja em casa, seja no quintal de casa, seja em vaso, seja em um sítio, a gente tem que atentar pela quantidade de luz que essa muda vai receber. O porquê dessa quantidade de luz que a muda vai receber? Cada planta, cada espécie, ela necessita de uma quantidade de luz diferente de outras. São plantas C3, plantas C4. Independente disso, todas as plantas elas precisam receber luz solar. O porquê? Através da luz solar, que é um dos principais fatos que acontece a fotossíntese, que é onde a planta ela produz o seu próprio alimento. Então todas as plantas
terão que receber a luz solar, na fase jovem quanto na fase adulta. Quando formos fazer o plantio definitivo da muda frutífera, nós devemos antenar pelas espécies arbóreas cultivadas no local. Isso devido à sombra que ela pode proporcionar ao desenvolvimento dessa muda. E esse desenvolvimento de muda com sombra não vai ser uma muda saudável, não vai ser uma muda vistosa, não vai ser uma muda produtiva. Então nós temos que atentar muito a isso, ao sombreamento. Quanto à quantidade de água para a muda, então nós temos que ficar antenados para a quantidade de água que a gente vai colocar nessas plantas. Devemos colocar quanto de água? Na fase jovem, nós devemos irrigar a muda no mínimo 2 vezes por dia. Esse processo de irrigação 2 vezes por dia é para a gente manter a umidade do solo com que a muda se encontra. Caso essa muda seja plantada num vaso, nós devemos manter a umidade também do vaso, a irrigação 2 vezes por dia. Caso essa muda seja plantada no solo, a gente pode manter essa umidade 1 vez por dia com uma irrigação mais localizada, uma irrigação mais abundante. No vaso já é diferente, você não pode irrigar mais abundante, você tem que colocar uma quantidade de água adequada. A quantidade de água adequada seria a quantidade de água para umedecer a terra que a muda se encontra. Nós também vamos mostrar para vocês como podemos fazer para o plantio de mudas em vasos. Em vasos, igualmente, o plantio de muda em vasos ele é igual ao plantio de mudas no solo, entendeu? Porém, cada vaso deve ser adequado para o tipo de muda. Algumas plantas frutíferas, elas têm raízes mais agressivas que outras. Então nós temos que ficar atento a isso, na escolha da muda para o tamanho do vaso. Hoje iremos explicar para vocês o plantio do romã. O romã é uma planta frutífera que a sua raiz não é agressiva e o seu desenvolvimento em vaso ele é fantástico e muito produtivo. E nós iremos fazer o plantio do romã, explicar para vocês como faremos um plantio de romã em vaso. Pode quiser. Agora iremos mostrar para você como faremos o plantio da muda de romã no vaso. Note que escolhemos um vaso adequado para o plantio da muda de romã. Esse vaso ele vai receber a muda e o primeiro passo que devemos fazer é o sistema de drenagem do vaso. O sistema de drenagem é para não ocorrer o acúmulo de água. O acúmulo de água pode acontecer o apodrecimento das raízes. Então temos que atentar a isso. Então iremos mostrar para você como faremos o sistema de drenagem do vaso. O material utilizado será a manta de bidim, a argila expandida para fazer esse sistema de drenagem. Temos então a manta de bidim. Ela será o primeiro passo para a forração do vaso. Ela vai ao fundo do vaso. Lembrando que temos que deixar a manta de bidim levantada até aqui em cima para que a argila expandida possa ser colocada aqui, porque depois iremos fechar. O segundo passo, iremos colocar a argila expandida. A quantidade de argila expandida a ser colocada, ela é relativa pelo tamanho do vaso, para que o sistema de drenagem funcione corretamente. Depois da argila expandida colocada, iremos cobrir o nosso sistema de drenagem. Após isso, iremos fazer a colocação da terra vegetal preparada para o vaso.
para que podemos receber o plantio da muda. Lembrando que a gente sempre deixa esse plástico em volta do vaso para não ocorrer o problema de sujar o vaso com a terra. Esse é um problema que acontece muito. O vaso vem com uma tinta bonita e a gente retira esse plástico antes do plantio. É uma coisa errada, então devemos manter o plástico e retirar ele só após o plantio. Aqui iremos colocar a quantidade de terra necessária para o tamanho do vaso para o recebimento da muda. Nesse caso, iremos colocar até a beirada do vaso. Depois de colocarmos a terra, nós temos que fazer uma pequena compactação do vaso. Nós recomendamos colocar a terra até aqui, porque muitas pessoas elas gostam de fazer um acabamento na parte superior do vaso. Então nós recomendamos a colocação de terra até uns 6, 7 centímetros abaixo da borda do vaso para receber essa muda, e caso as pessoas desejam fazer esse acabamento em torno do vaso, elas conseguem. Então agora iremos mostrar como devemos fazer o plantio da muda no vaso. O primeiro passo que nós devemos atentar é para a retirada da muda do saquinho de plantio. Como nós fazemos essa retirada? Nós fazemos com uma faca. Com uma faca nós iremos cortar esse saquinho. Lembrando que é muito importante a gente não machucar esse torrão da planta, da muda. Isso é o principal para que a gente consiga o resultado desejado. Então nós temos que retirar esse saco com muito cuidado para que não quebre esse torrão. Depois de retirado, nós iremos fazer a cova do vaso. Qual será o tamanho da cova? O tamanho da cova do vaso será do tamanho do torrão que nós retiramos, correto? Então vamos lá, nós vamos colocar a muda de lado, sempre tomando muito cuidado para que a muda não desmanche, que não aconteça a quebra do torrão. E iremos fazer o buraco para o plantio da muda. Eu gosto muito de atentar esse buraco para o plantio da muda assim, para que conseguimos fazer um desenvolvimento perfeito. Então vamos lá, vamos colocar essa muda dentro do vaso. Percebemos que o torrão dela chegou até o limite do vaso aqui, aonde iremos colocar a terra na lateral. E aqui nós iremos apertar um pouco a muda aqui para que ela se fixe no substrato. E iremos agora também completar de terra essa parte que faltou. Então, o próximo passo, depois do plantio finalizado no vaso, devemos fazer o quê? Devemos atentar para o tombamento da planta. O que isso pode ocorrer? Com o desenvolvimento da planta, a planta ela pode tombar para algum dos lados, e isso não é uma vantagem. Nós temos que atentar a isso, e caso ocorra esse deslocamento, nós devemos colocar um tutor. O que seria um tutor? O tutor seria um pedacinho de madeira, de bambu, colocado ao lado da muda e amarrado com um barbante, para que a muda consiga desenvolver em sua forma reta.
Após isso, iremos retirar o plástico do vaso e efetuar a rega. Umedeceu a terra, nós iremos parar a rega. A rega deve ser abundante até a terra ficar úmida. Depois que a terra ficou úmida, nós devemos parar a rega. Quando nós falamos do sistema de drenagem, é exatamente para isso. Quando houver o excesso de água, essa água vai embora pelo dreno, não prejudicando a planta. Esse vaso pode ficar dentro da sua casa, porém, você deve ficar atento aos cuidados que falamos sobre a quantidade de luz essa planta deve receber para o seu pleno desenvolvimento. Todo esse material que foi utilizado, vocês encontram em casa de floricultura, lojas com utensílios para jardinagem. E lembrando vocês também que se vocês seguirem todas essas regras, vocês vão ter uma muda frutífera e produtiva em sua residência, na sua chácara, no seu apartamento. Lembrando que todos os cuidados devem ser tomados para que você consiga atingir o seu objetivo. Eu espero que vocês alcancem isso e que vocês tenham gostado. Então ficou aí essa super dica de jardinagem, muito legal, tipo, ter uma plantinha em casa, ainda mais esse tipo de mudas frutíferas e tal, é muito gostoso de cuidar e depois acaba sendo uma coisa muito saudável você ter a própria fruta ali ou qualquer outra coisa na sua casa, uma hortinha, é muito legal. Agora a gente vai dar um pequeno intervalo. Antes eu vou lembrar você aí de casa que a gente vai ter uma entrevista muito legal sobre direito das famílias. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, manda pra gente no telefone 31 26 4000, no WhatsApp 997 839930 ou via inbox pelo Facebook. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com tudo aqui e agora a gente tem uma entrevista com o advogado Alexandre Viana sobre direito da família, do direito das famílias. Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar aqui para a gente através do telefone 31 26 4000, do WhatsApp 997 839930 e via inbox no Facebook também. Então anota aí e manda para cá, não precisa ter vergonha. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre direito familiar, direito das famílias. Sim. Como que funciona esse direito? O que é? Bom, na verdade, o que acontece é que o direito de família ele regula as organizações familiares, né? E dá um escopo para aqueles integrantes da família, né? Pai, mãe, filho. Organização e o direito de família ele envolve tudo isso, a regulamentação, né? Uma vez chegado isso no Poder Judiciário, para ver o que pode ser feito de acordo com a intenção de cada um. Basicamente é isso aí. São, então, questões de paternidade? Sim. Nós temos aí a questão do divórcio, questão da visitação, né? Separações entre pais, né? Quem vai ficar com a guarda dos filhos, a investigação de paternidade, né? Tudo isso envolve direito de família. Como que acontece quando, por exemplo, o pai quer reconhecer a paternidade de um filho e a mãe ela não deixa? Veja bem, quando isso acontece, justamente ingressamos ao Poder Judiciário com uma ação de investigação de paternidade, né? Onde obrigatoriamente, ou quase que obrigatoriamente, através do processo da instrução processual, você pode fazer o exame de DNA e, uma vez comprovado, reconhece-se essa qualidade de pai, tá? Sem uma pessoa desejando ou não desejando, que é a outra parte, né? O pai, por exemplo, que quer ver reconhecido o direito, ele tem esse direito de ir ao Poder Judiciário e ter reconhecido através do exame de DNA, através de uma ação judicial. Entendido. Dizem que
a lei da pensão é a única que funciona de verdade no Brasil, né? Que vai preso. Eu já entendi o que você quis dizer, que seria a única que prende no Brasil, que o pessoal Sim. fala popularmente, né? Popularmente as pessoas geralmente falam isso, né? Que é a única que tem algum resultado quase que imediato. Quase que imediato. Realmente, o devedor de alimentos sempre, quando deve, uma vez comprovado isso, após a não justificativa dele junto ao Poder Judiciário, porque ele tem, inclusive, a chance de justificar o motivo pela qual ele não está pagando, né? Não é assim também, a pessoa chega e fala assim, você vai ser preso porque você não pagou esse mês. Não, ele recebe uma intimação do Poder Judiciário e aí ele tem 3 dias para justificar ou realizar o pagamento. E aí, nesse caso, após esses 3 dias e não justificado, expede-se o mandato de prisão, né, por 1 mês, prorrogável por mais 1 mês, caso ele não pague a pensão dos alimentos. E se, no caso, ele comprova que ele não tem condição de pagar isso? Exato. Veja bem, é complicado. Quando você vamos dizer assim, quando foi decidido que você deveria pagar esses alimentos, você tem que tomar um certo cuidado para que, antes de acontecer que você não tenha condição de pagar, você informe ao juízo que deve diminuir pelo menos essa pensão. Mas nunca vai ser concedido, vamos dizer assim, zerar o valor da pensão. Isenção do pagamento da pensão. De um menor, não. Se você é pai, é maior de idade, tem um filho, você tem obrigação vital de arcar com os alimentos para o seu filho menor. E até o filho completar 18 anos? Em via de regra, até o filho completar 18 anos. Caso esse filho venha, é um entendimento jurisprudencial, né? Entendimento do tribunal, venha a continuar estudando no ensino superior e pleiteando isso também perante o pai, ele pode continuar até os 24 anos. Ele tem o direito de receber até o final de completar uma curso superior, vamos dizer assim. Tá bom? Entendi. E no caso, assim, por exemplo, a mãe quer abrir mão do direito da pensão, eu já ouvi isso. Uhum. Mas ela pode ou ainda assim o pai é obrigado a dar? Se a mãe resolver por bem arcar com essa responsabilidade, em comum acordo, o pai pode não pagar, mas a obrigação dele existe, né? A qualquer momento ele pode ser responsabilizado, né? A lei é essa, os responsáveis pagam, mas em comum acordo, se a mãe acreditar que seja melhor para o convívio familiar, né? Ela pode arcar sozinha com isso e assume a responsabilidade. Entendi. Alexandre, a gente tem uma pergunta de um espectador, vamos olhar, sobre pensão. Ó. Meu ex-marido paga pensão de acordo com o determinado, porém ele ganha mais por fora do que registrado. Como posso pedir para rever? É a Raquel de Aparecida. Olha, Raquel, você ingressa com uma ação judicial chamada ação revisional de alimentos e aí você tenta, dentro dessa instrução processual, comprovar que ele ganha mais do que aquilo que ele apresenta em carteira de trabalho registrado. Se você conseguir comprovar e o juiz aprovar esse aumento, essa revisão, aí há uma concessão do aumento e você começa a perceber mais para o filho, claro, né? Porque a pensão é voltada sempre para o filho, a mãe apenas administra, ou aquele responsável administra. Só isso. Então aí foi a pergunta da Raquel. Obrigado pela participação, Raquel. Se você tiver uma pergunta e quiser mandar para a gente, o Alexandre está aqui para responder. O nosso telefone é 3126 4000, o WhatsApp é 997 839930 e a gente está recebendo perguntas também pelo inbox do Facebook. Ainda no assunto da pensão, por exemplo, no caso de um outro casamento, o pai já está pagando uma pensão, arruma um outro casamento, tem um filho, separa, ele consegue abater um pouco do valor dos dois, assim, no caso de pagar 2 pensões? Como eu falei, isenção ele não vai conseguir, né? Uhum. Então ele vai ter que arcar com a responsabilidade dos 2 menores, mas ele pode levar essa questão também ao Poder Judiciário e tentar declarar aquilo dentro também dessa instrução do processo para que o juiz possa conceder essa diminuição.
é tudo muito formal, né? Tem que ser tudo muito esclarecido ao Poder Judiciário, declarado e julgado. Essa questão tem que ser julgada se cabe ou se não cabe, mas há a possibilidade de haver uma redução, caso ele comprove também a sua necessidade de fazê-lo, né? E no caso de separação, o pai ou a mãe, qual dos dois tem a maior chance de ficar com a guarda dos filhos? Geralmente é a mãe, mas existem casos que o pai comprova que a mãe não pode ficar e fica o pai. Como que funciona isso? Então, veja bem, a questão da guarda é uma questão que envolve a responsabilidade, né? Principalmente até perante o Poder Judiciário sobre algum ato que o menor venha fazer. Então, aquele que é mais competente para que se arque com essa responsabilidade, ele assume a guarda. Não tem uma regra geral para isso. Então, não necessariamente tem que ficar com a mãe, como é o que dizem. Exatamente. Né? A mãe é mais usual, é mais costumeiro, mas não necessariamente o pai pode arcar sim, e há muitos casos com essa qualidade que o pai assume, quando tem mais condições, né? Às vezes a mãe muitas vezes tem algum problema que ela tem que resolver, problema de drogadição, o usuário de entorpecentes, até que ela possa resolver isso, seria bom afastá-la. Se o pai não é usuário, é um exemplo, né? Ele pode arcar com essa responsabilidade apenas temporariamente. Depois pode haver também a possibilidade de guarda compartilhada entre os dois, caso os dois venham a assumir a responsabilidade. Chegou mais uma pergunta aqui pra gente, vamos ler. Minha mãe é separada e meu pai faleceu de doença. A mulher atual dele acha e está brigando porque diz que nos... Perdão, gente, a letra está muito pequena, não estou conseguindo ler direito. Espera aí, eu vou voltar do começo. Você volta para mim? Do início, né? Minha mãe é separada e meu pai faleceu de doença. A mulher atual dele acha e está brigando porque diz que nós filhos não temos direito ao dinheiro dele. O que fazer? Pergunta da Pamela de Lorena. Bom, se eu entendi a pergunta, eu acredito que tudo se resolva nesse caso há uma ação de alimentos. Você entra ao Poder Judiciário, requer, coloca a situação e pleiteia junto ao Poder Judiciário os alimentos. Dentro da instrução do processo, aquilo vai ser provado se você tem direito ou não. Se você é um dependente e comprovado a paternidade, você vai adquirir o direito à pensão de alimentos. Basicamente é isso aí. Entendi. Aí foi a pergunta da Pamela de Lorena. Agradecer a Pamela pela participação e lembrar que se você tiver alguma pergunta para fazer aqui para a gente, o Alexandre vai responder para você. O telefone é 3126 4000, o WhatsApp é 997839930 e o Facebook da TV Vale via inbox. Já chegou mais uma pergunta, o pessoal está participando hoje, hein? O Carlos de Aparecida pergunta: a guarda compartilhada precisa ser pago pensão? Então, Paulo, veja bem, a guarda não tem muito a ver com pensão. Pensão de alimentos, a meu ver, é absolutamente separado uma coisa da outra. Guarda é questão de responsabilidade daquele que tem a guarda sob o seu crivo. Agora, com relação aos alimentos, a guarda compartilhada não cria obstáculo ao pagamento da pensão. Tá? Não foge da responsabilidade de quem tem essa obrigação de pagar. E no caso, a guarda da criança está com o pai, a mãe paga a pensão também? Tudo depende da necessidade. Tá? Necessidade de quem recebe a pensão, possibilidade daquele que paga. Se muitas vezes o pai não tem a possibilidade de arcar com esse ônus, e a mãe tem, então ela fica obrigada a pagar. Na verdade, direito de família é tudo meio dentro do bom senso. Né? Aquele que pode mais arca com responsabilidade, mesmo porque tudo é voltado, direcionado para o menor. O menor é aquele que mais entrar num consenso pelo bem do menor. Exatamente. Até com relação à pergunta da guarda compartilhada, se deve pagar alimentos ou não, também dentro desse bom senso, quem tem a possibilidade maior arca com essa responsabilidade. Entendi. Agora, você consegue explicar para a gente o que é o pátrio poder? Bom, veja bem, como eu falei no começo, o pátrio poder é aquele poder de quem exerce a responsabilidade sobre os filhos. Tá?
e quem faz essa organização, tudo. Então ele recebe essa denominação, vamos supor, né? Entendi. Jurídica até. Não necessariamente, então, é quem está com a guarda da criança, não necessariamente, então, é o pai, é isso? É, exatamente. Entendi. A gente tem mais uma pergunta, agora é do Rodrigo, de Guaratinguetá. Minha ex-mulher está brigando, porque diz que tenho que pagar pensão para ela. Também porque engravidou aos 16 anos. Estou desesperado. Me ajudem. Tenho minhas contas também. Quem é essa pessoa? Acho que não... Rodrigo, de Guaratinguetá. Rodrigo, a ex-mulher dele está brigando porque diz que ele tem que pagar, né? Sim. Veja ela engravidou aos 16. Isso. Cada caso é um caso. Se ela morou com ele, conviveu com ele e dependia dele nessa relação, ela tem direito à pensão para ela. Agora, o filho dela, menor de idade, tem direito pleno a uma pensão de alimentos. Então, no caso do Rodrigo, se você é pai de um menor, você tem que arcar necessariamente com o pagamento do seu filho. Com relação à sua ex-mulher, se for ex-mulher agora, não é porque ela tinha 16 anos, independente disso. Aliás, com 16 anos, pressupõe-se que ela dependia dele. Então, provavelmente, ela deve ter esse direito, né? Mas tudo isso ela terá que expor ao Poder Judiciário como uma ação, formalizar o pedido para que você possa se defender também. É o caso da união estável, se os dois estavam juntos, não é isso? Ah, sim. A união estável gera as mesmas obrigações como se casados fossem. E quanto tempo de convivência tem que ter para ser considerado uma união estável? Então, não existe um parâmetro judicial estabelecido. O que temos é o entendimento jurisprudencial dos tribunais em relação a 2 anos, aproximadamente, já se configura uma união estável, uma relação de companheirismo. E hoje em dia isso se estende também a casais homoafetivos, né? Sim, bastante pleno o entendimento nesse sentido, com relação à pensão de alimentos também, nesse mesmo sentido. Também? Também. Um casal que, mesmo homoafetivo ou heterossexual, se separa... Que um mantém uma relação de dependência com a outra, normalmente um arca com a responsabilidade da pensão para essa pessoa separada. Entendi. Vamos convidar o pessoal a fazer mais perguntas aqui para a gente através do 31 26 4000, do WhatsApp 997 839930 e também via inbox no Facebook. Recebemos mais uma pergunta. Eu tenho um filho especial e meu esposo teve um filho com outra mulher antes de casarmos. Tem como diminuir a pensão da outra devido a termos agora um filho especial com muitos gastos? Diminuir a pensão da outra não, acho que você teria que tentar aumentar a pensão do seu filho. Né? Que o direito que você tem é de pleitear o direito ao seu filho. Ao outro... O outro não... também tem direitos. Né? Exatamente. Ao outro não cabe você ingressar ao Poder Judiciário e tentar diminuir a outra pensão, que não é nem seu filho. Né? Tenta aumentar o valor do seu menor, do aquele que você tem responsabilidade, e o outro, aliás, quem responde por isso é o pai da criança, ele que vai organizar os valores, né? Um para mais, um para menos, ele tem que organizar isso aí, cabe a ele fazer isso aí. De quem que foi a pergunta? Foi da Marta, de Guaratinguetá. Obrigado pela participação, viu, Marta? Mas ela tocou num ponto interessante, essa questão de ter um filho com necessidades especiais. Isso acarreta algum aumento no valor da pensão? Não necessariamente, Paulo. Necessidades especiais, muitas vezes você pode até recorrer ao INSS, né, que tem aí o benefício do LOAS, que é a Lei Orgânica da Previdência Social, que tem uma assistência social, mas não necessariamente. Isso tudo também vai de acordo com o bom senso. Se você tem uma necessidade especial, você coloca isso para o juiz à época da convenção da questão alimentícia, e aí você vai falar, olha, eu tenho essa necessidade de um aumento da pensão, onde estabelecer um valor maior por causa dessa questão. E aí se conversa e se chega no bom senso. Ainda nessa questão de pensão, por exemplo, quem está pagando a pensão tem um emprego que recebe um valor, por exemplo, alto. Ele perde esse emprego
ou é demitido ou arruma um emprego cujo o salário é menor, o valor da pensão pode ser diminuído por causa dessa perda, dessa diferença de salário? É, igual você falou, pode, né? Pode ser diminuído, nunca cessado. Mas para isso também é necessário que você leve isso ao Poder Judiciário e coloque isso, mais provavelmente, antes de acontecer essa diminuição, né? Quando você é despedido, existe o aviso prévio, né? Você já sabe que vai ser mandado embora. Então, já entra com uma ação de revisão de alimentos para diminuir, sob a justificativa de que você está sendo mandado embora, vai ficar desempregado durante um tempo. Tem o seguro-desemprego, mas isso vai durar acho que 4 meses. Então, já fica um alerta com relação ao pagamento, mas isenção total não vai conseguir. E no caso, por exemplo, quem paga exerce um trabalho autônomo, não tem, por exemplo, um salário fixo, como que é estipulado o valor? Dentro do bom senso também. Vai se perguntar para essa pessoa quanto que ela ganha mesmo como autônomo, né? Não é muito difícil você prever quanto uma pessoa tira como autônomo, por exemplo, trabalhando como vendedor de alguma coisa em Aparecida aos finais de semana. Você tem ali um movimento grande de pessoas. Dá para extrair uma média do quanto... Para você prever mais ou menos, dentro do bom senso, o quanto essa pessoa ganha. E aí se extrai um valor que dentro da jurisprudência e entendimento do tribunal seria 30% dos rendimentos líquidos dessa pessoa, né? A gente tem mais uma pergunta aqui agora do Charles de Guaratinguetá. O homem pode receber pensão alimentícia? Então, Charles, poder pode, mas você tem que comprovar a dependência e a necessidade desse recebimento. Mas pode sim. Igualmente, a mulher pediria, se ele manteve uma relação de dependência com a esposa durante o casamento, aí ele entra ingressando com a ação pedindo esse valor de pensão. Por exemplo, no caso do pai que fica em casa, né, o homem fica em casa e a mulher sai. Exato, é um exemplo sai para trabalhar, bastante claro, exatamente. Aí ele dependeria dessa, né, ele ficaria tomando conta, né, seria do lar, vamos supor assim que eles falam, e aí ele não tem rendimentos, né? Então, igualmente, de uma forma igual, a mulher, ele receberia essa pensão. A princípio, tudo teórico, né? Sim. Tudo tem que ser exposto ao juiz de direito, da vara de família, para que ele possa julgar com todos os parâmetros. Isso é uma regra geral. Então, se você quiser fazer como o Charles agora fez, mandou uma pergunta para a gente, o telefone é 3126 4000, o WhatsApp é 997839930 e a gente está recebendo perguntas também via inbox no Facebook. Manda qualquer dúvida que você tiver para cá, o Alexandre está aqui para responder para você. No caso da união, da convivência das duas pessoas, um deles se torna agressivo e violento. O que o outro parceiro deve fazer? Paulo, nessa questão de agressividade e violência, a gente cai para um outro ramo do direito, seria o ramo criminal, né? Sempre que nós pensamos em direito criminal, nós vamos ao delegado de polícia. Sim. Né? No caso de violência e grave ameaça, é necessário a feitura de boletim de ocorrência, né, junto ao órgão policial da cidade, né? E qual foi a complementação da pergunta? Não, é justamente isso. O que deve ser feito? O que deve ser feito, que providências devem ser tomadas. E isso no caso de união estável, é isso? Sim, numa união estável. União estável, a pessoa não é casada, ela apenas convive junto. Se caso o convivente acreditar que essa violência torne impossível a continuidade da relação, ele entra com uma ação judicial chamada ação de reconhecimento de união estável e sua dissolução, inclusive apresentando a prova da violência, que seria a feitura do boletim de ocorrência nos autos, e aí o juiz julga essa questão, ele reconhece a união e em seguida já dissolve essa união. E aí o casal está separado. Ao mesmo tempo ele reconhece que houve a união estável e já ato contínuo ele faz a dissolução. Essa é a maneira mais legal de se regulamentar essa questão da união estável. Tá? Vamos ver, temos mais uma pergunta assim. Eu pago uma pensão alta e descobri que minha ex-mulher foi embora para São Paulo para trabalhar e deixou o filho com a mãe dela.
e dá só uma parte do dinheiro para ajudar a mãe. O que devo fazer e como agir nessa situação? Não tenho... Subir um pouquinho mais rápido. Aí. Não tenho condições de pegar a guarda do meu filho atualmente. Uma pergunta do Lobato de Aparecida. Ingressa com uma ação revisional de alimentos. Manda citar a sua esposa onde ela estiver, para que ela compareça em juízo e responda pelo que está acontecendo, né? E, se for o caso, você diminui esse valor da pensão. Tudo visando a necessidade do seu filho, logicamente, né? Agora, a questão de guarda do seu filho não tem muito a ver com os alimentos, tá? Por exemplo, quem está pagando a pensão, no caso, vamos colocar como se fosse a mãe. A mãe está com a guarda e o pai paga a pensão. A mãe recebe o caso contrário, a mãe aumenta o salário dela, o pai diminui. Ele pode usar isso como uma maneira de reduzir a pensão. Isso, é um exemplo claro, né, clássico. Você tem o responsável com uma possibilidade menor, né, mesmo que ele esteja com a guarda, e aquele que está com possibilidade maior de pagamento pode arcar. Tudo isso, o ingresso necessário junto ao Poder Judiciário, com a devida ação, cada um com seu advogado, né, pleiteando frente ao juiz um aumento ou diminuição de acordo com a sua responsabilidade. Então eu vou convidar quem está em casa a participar aqui com a gente através do telefone 3126 4000, do WhatsApp 997839930 e também via inbox no Facebook. A gente recebeu outra pergunta, agora é da Dalila de Lorena. O menor infrator recebe algum dinheiro quando está na FEBEM? FEBEM que agora chama Instituição Casa, não é isso? Instituição Casa. Menor infrator... O menor infrator recebe algum dinheiro quando está na FEBEM? Eu tenho notícia do auxílio reclusão, mas não para o menor, tá? No caso de pai que é preso e aí o filho, como necessita de um benefício para viver, ele recebe do INSS a questão do auxílio reclusão. Mas no caso do menor infrator, eu desconheço algum tipo de benefício nesse sentido. Sim, e por exemplo, se o menor, ele, uns 16 anos agora, não sei o que aconteceu com o projeto da redução da maioridade penal, mas ele vai preso, vai para a instituição casa. O pai, quem paga a pensão, tem como retirar nesse caso, mesmo ele estando em reclusão? No meu ver, vai para um depósito judicial, tá? Eu sei que não há muita causa de exoneração nesse caso, mas eu acredito que vá para um depósito judicial, também informando o juízo da causa, e fica lá depositado para quando o menor sair poder usufruir desse valor. Tá? Entendi. Temos mais uma pergunta ali. Não quero me identificar. Meu marido me bate muito e ele não deixa marcas e não faz isso na frente dos outros. Inclusive, perto dos outros, ele é um amor. Como faço para provar algo contra ele e denunciá-lo? Veja bem, hoje em dia tem uma delegacia especializada que é a Delegacia da Mulher, né? Justamente para esse tipo de caso. Você tem que procurar a delegada de polícia, é uma mulher, para poder tratar desses casos, e você registra o boletim de ocorrência e pede a instauração de inquérito policial para investigação. E aí você vai, com essa investigação e a ajuda dos policiais, tentar chegar numa comprovação de que ele age com violência e grave ameaça dentro do ambiente familiar, né? Sim, e mais do que isso, quando a mulher estiver sofrendo algum abuso assim por parte do marido, ela não pode ficar com medo, ela tem que denunciar mesmo. Agora a gente tem diversas campanhas e leis, né, da Maria da Penha, por exemplo, que lutam contra isso. Lógico, diminuição da violência na família, né? Sim. E por exemplo, um caso contrário, a mulher agride o marido.
Ele tem os mesmos direitos a Sim. princípio. Ele também vai à delegacia de polícia e manda instaurar esse inquérito policial. Então serve para todos os casos. É igual, né, um para o outro. Só que a mulher é um pouco mais protegida porque ela é mais, vamos dizer assim, frágil, né? Então ela tem uma delegacia especializada nesse sentido. E isso também serve como não apenas agressão física, né? Uma Agressão moral, você fala, um assédio, que é bastante usado o termo psicológico, né? Isso também é passível de investigação policial, porque também causa lesões psicológicas com o tempo nesses membros da família, né? É muito importante você ter tocado nesse assunto, porque é um assunto que fica um pouco, vamos dizer assim, embaixo do tapete, né? A pessoa age com violência, você pode provar, mas quando age com assédio moral psicológico é muito mais difícil, né? Mas é a possibilidade de se recorrer ao Poder Judiciário e tentar ver isso. Também é possível, então, fazer alguma coisa sobre isso? Sim, sim. Todo tipo de lesão, tanto moral como material, ela é passível de ressarcimento, indenização, julgamento, né? Condenação, etc. Vamos convidar o pessoal de casa a participar aqui com a gente, através do telefone 31 26 4000, do WhatsApp 997839930 e via inbox no Facebook. A gente recebeu uma pergunta da Silvia, de Lorena. Meu filho apanhou do pai e veio com a boca sangrando. Devo denunciar ou ele pode alegar que o estava corrigindo? Olha, Silvia, esse negócio de falar que está corrigindo e, através dessa justificativa, apresentar uma lesão corporal não é permitido pelo Poder Judiciário, pela legislação brasileira. Recentemente foi instituída uma lei, promulgada uma lei que proíbe até o tapa, né? Então, quanto mais uma lesão, a meu ver... No caso, né, diz que chegou sangrando em casa, foi grave. Existe aí uma lesão, né? Uma sequela, e isso pode prejudicar o seu filho psicologicamente durante a vida. É bom recorrer aos órgãos policiais e judiciário também. E no caso, se for no caso de guarda compartilhada, o pai pode perder a guarda. É uma questão para isso, né? É uma questão para ser analisado com relação à guarda, sim. Tá? Aquele que detém a responsabilidade não pode ferir, né? Vamos dizer assim. Tem que agir de acordo com a responsabilidade de que de que lhe cabe, né? Vamos dizer. Então, realmente a violência não é mais admitida na legislação brasileira. Sim, existem outras maneiras de se corrigir e educar uma criança sem utilizar a violência. Nenhum tipo de justificativa é apresentável perante o Poder Judiciário quando há violência e grave ameaça. Nenhuma. Então essa foi a pergunta da Silvia de Lorena. Se você quiser participar conosco, é através do telefone 31 26 4000, do WhatsApp 997839930 e via inbox no Facebook. Chegou mais uma ali, ó. Não quero me identificar. Meu noivo, em todas as brigas, me xinga de palavrões absurdos, a ponto de me abalar muito, eu ficar chorando em um nível horrível. Ele disse que isso não é agressão e não dá nada para ele. É verdade? Foi o que a gente falou do assédio moral. Acabamos de falar, né? Existe aí uma lesão à dignidade da pessoa. Então, se houve um dano moral, plausível, né? Palpável, ele pode ser culpado, sim, ao dano moral. O dano moral, ele não é tido como crime, né? Mas ele é passível de indenização no âmbito civil. Agora, se ele parte para a violência física, ele já incorre um crime de lesão, de agressão. Tá? E como que ela pode fazer nesse caso, quando é uma agressão moral, como ela pode fazer para provar isso? Então, na verdade, você teria que haver a separação, né, do casal. Você ingressaria com uma ação, dentro da ação você tenta comprovar que houve esses xingamentos. Não é muito fácil, viu, Paulo? A parte de indenização por dano moral sempre é muito difícil de comprovação. As pessoas tentam gravar, tem a comprovação de testemunha, filmagens, coisas do tipo. Mas não é muito fácil. Aí você teria que se instruir com um advogado, um caso específico, para você chegar num ponto de comprovação. Não é muito fácil, não.
É porque no caso de não ter nenhuma prova, né, é a palavra de um contra o outro. Uma prova material, né, palpável. Sim. Então você tem que fazer surgir essas provas. Não é muito fácil, mas é um caso muito específico. Tá ok. Eu gostaria de agradecer você, Alexandre, por ter vindo aqui com a gente hoje responder as dúvidas do pessoal lá de casa. Eu que agradeço. Você quer deixar algum contato? Você pode deixar algum contato com a gente? Eu prefiro que as pessoas liguem, se quiserem falar comigo, na produção da TV Vale, né? Sim. E aí pegam os meus contatos, não tem problema nenhum. Tá ok. A gente está com o contato dele aqui. Se você quiser, é só ligar para a gente. Vou passar o telefone 31 26 4000. E foi isso. A entrevista acabou. Chegou, deu o nosso tempo. Obrigado, muito obrigado. Paulo. Eu que agradeço. Foi um prazer tê-lo aqui. Agora, no próximo bloco, nós vamos ter a culinária com a minha querida xará Paula, que já está ali preparando tudo, eu estou vendo. Vamos para o intervalo, rapidinho, e já já voltamos. Estamos de volta no Tudo Aqui agora com a Paula, minha querida Paula. Tudo bom, filhote? Tudo bem, Tudo mamãe? jóia. O que você vai fazer pra gente hoje? Gente, sexta-feira, como eu tinha prometido na quarta-feira, final de semana chegando, dia de relaxar, beijar um pouco na boca, né, filhote? Muito, Bastante. né? Então, como eu tinha prometido pra vocês, uns drinks diferentes. Ah, que delícia. A gente conversou na sorveteria Capio. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Flavinho Capio, amigão meu. A gente fez direito junto. A moça Amiga que atendeu tudo a nessa gente, vida. como que era o nome dela? Dona Sueli. Dona Sueli, uma graça. simpatia de pessoa. Super gente boa, muito simpática. Como somos políticos, como tá aqui meu filho da TV, a gente vai fazer um pouco de tudo. Um pouco de drink com sorvete, um pouco de leite sem álcool e um pouco de drink com álcool Com pra álcool, vocês. Com Quem você álcool vai é escolher? só depois das 10 da noite. Exatamente, né? Lembrando Vai sempre que se você tem filho menor de 18 anos, bebida, sem bebida, de jeito nenhum. Vamos começar com os drinks alcoólicos. Alcoólico. O que você vai Gosto. escolher? Eu posso escolher? Pode escolher. Ah, eu gosto de morango. Então vamos variar. A gente vai dar uma brincada um pouco aqui com vocês. Morango. Eu vou escolher o picolé Qual que também? é a proposta? Qual que é a nossa proposta? Sair daquela coisa tradicional, que a gente não pode misturar muita coisa, né? Sabores, né? Não, a ideia é misturar picolé com vodka, com frutas, fazer uma bagunça legal aqui na cozinha. Misturar um pouco de leite condensado Ai, também. que delícia, tem leite condensado. Agregar uns valores que a gente não está muito acostumado. Sair um pouco daquela coisa tradicional. Vou fazer uma frozen caipirinha, vamos lá? Ah, frozen caipirinha, ótimo. A gente vai usar uma vodka tridestilada. Gosto. Gosta bastante? Gosto. A gente vai misturar o morango com um picolé, é isso? Isso, um morango. A gente pode misturar uva também. Os ficar limões ótimo. a gente não vai bater, eles vão para decorar o Decorar, que bonitinho aqui no cantinho. copo. Exatamente. Vamos lá? Vamos. Pode escolher no picolé. Você pode escolher o picolé? O que você vai querer misturar com morango? Então, o que você acha que fica bom? Deixei a sua criatividade Ah, falar. minha criatividade? Vamos misturar tangerina com morango. Tangerina com morango? Vamos. Cadê tangerina? Aqui. Gelo. Ó. Lembrando que mão de chefe de cozinha é sempre limpa. Sim, tem que ser mão de cozinheiro é colher, não é? Exatamente. Vamos lembrar do sorteio da sorveteria? Vamos lembrar do sorteio da... Nosso picolé. o picolé. A sorveteria Capio deu aqui pra gente 3 vales. Sorvete de fruta, não é isso? Exatamente. Quem ligar aqui para a TV Vale está concorrendo a 3 vales de 10 picolés de fruta. É só ligar para cá, deixar o nome e telefone, que a gente vai, porque vocês vão retirar um voucher aqui com a gente. Mostra lá. Eu posso já abrir esse picolé? Pode abrir. Não vou poder chupar ele ainda, né? Olha a cor, que linda disso. Dá pra mostrar pra cá? Olha isso, que delícia. Vamos lá. Soltar o palito dele, né? Soltar o palito. Vamos fazer assim, voltar para a embalagem. A gente quebra dentro da embalagem. Não tem nada pra usar pra quebrar? Não, era para ter quebrado antes, mas não tem problema. A gente faz na hora. Faz na hora. Pegar os morangos. E só vai gelo, vodka, o picolé e o morango. Exatamente, e um pouco de açúcar também. Um pouquinho de açúcar. Água não. E aí? Parecendo.
Qual outra bebida que a gente tem aqui? A gente tem uma Cuba. É hoje. Só acho que é hoje. Já tem esquema pra hoje à noite? Não, ainda não. Mas sexta-feira é dia de beijar na boca. Isso é fato. É que daqui a Segura pouco... pra mim? Seguro, claro. Posso colocar aqui? Pode. É que daqui a pouquinho a gente vai chamar o Juliano Guerra. Ele vai dar umas dicas pra gente no final de semana. Quem gosta de açúcar, pode colocar açúcar. Quem gosta de leite condensado, pode colocar leite condensado. Pode colocar leite condensado também? Pode. Então a gente vai fazer com açúcar legal. agora. A sorveteria Cap, ela tem uma linha também light de picolés. Pra quem não gosta de açúcar, é uma boa pedida. Pra quem querendo emagrecer, né? Bater bastante? Não pode deixar uns pedacinhos? Pode. De morango? Pode. Tipo... Copo. Certinho. Mamãe manja. Agora... Quer fazer uma de Cuba agora? Vamos fazer uma de Cuba, Delícia. Com o quê? Pode escolher agora. Vamos fazer uma de açaí, que você falou que gosta. Ah, açaí fica ótimo, realmente. Açaí aqui com antes, uva. posso quebrar? Pode. Depois migalhando aqui dentro. Pode. Pode. Açaí com uva, olha, vai ficar bom. Deixa eu mostrar ali o... Tem outro de açaí aqui pra gente mostrar? Tem. Where is it? Aqui. Deixa eu limpar o rótulo aqui. Ah, a câmera tá focando ali. Beleza. Bom, que tá bom. Aqui, ó. Quem quiser ver. Da sorveteria Capio. Vamos fazer essa com leite condensado. Lembrando que a gente tá sorteando aqui 3 vales. 3 vales de 10 picolés de fruta. Lá da sorveteria Capio. Você liga pra cá, deixa o nome, a gente sorteia. Você vem pegar aqui e aproveitar 10 picolé delícia. O que você colocou aí agora? Só o açaí, eu não vou incrementar a uva não. Eu vou colocar a uva no fundo do copo. Ah! Pra fazer um pouquinho pra diferente. Dar um chá. Açaí com Cuba. Esse eu vou querer. Com rum branco, aliás. Rum branco. É. Rum branco. Esse eu vou Cuba querer falta degustar. coca. É verdade. Como que é a receita da Cuba mesmo? Coca-Cola, Rum, limão. limão. Tem mais alguma coisa? Super fácil. Agora E tá- uma delícia. Eu adoro Cuba. A gente vai colocar o limão siciliano aqui. Pra dar aquele charme. Pra dar o charme. Próximo. O próximo agora. Vamos fazer uma de maracujá? Maracujá? Vamos. Onde está o maracujá? Ah, uma de maçã verde. Maçã verde, Que é um cara. picolé super interessante que a gente achou lá. Deixa eu mostrar pra lá também o picolé de maçã verde lá da sorveteria Capio. Aqui. Apareceu, ó. Sorveteria Capio que deu pra gente aí 3 vale picolé de fruta, 10 picolés. Vamos fazer de novo com a vodka. Com a vodka, gosto. Vodka, oi, vodka, gosto. Estão pedindo pra gente acelerar, é isso? Eu acho que a galera tá ansiosa pra tomar esse vinho. Vamos colocar as uvas nesse aqui? A uva vai ficar bom. Vai ficar bom. E vai colocar leite condensado ou... Não, vamos fazer sem. Sem nada. Sem nada. Bom, tá bom. Muito light. Isso, querido. Eu tenho certeza que o picolé já é gelado. É o gelo. Põe o gelo no copo, sim. Não tem um pegador?
Não precisa? Posso colocar com a mão? Porque mão de ajudante de cozinha também ali. E agora, os drinks sem álcool. Leite. Leite. Creme. Creme. Picolé de creme. Vou quebrar ele aqui. Agradecimentos à sorveteria Capio. Ó, esse aqui é mais fácil de quebrar, ele é mais macio. E a sorveteria Capio, lembrando, deixou com a gente aqui, deixa eu pegar, o vale de 10 picolés de fruta. É só ligar aqui pra gente no 31264000, deixa o nome e a gente vai sortear esse daqui. Vamos fazer um de negresco agora? Ai, faz. Picolé de creme. Esse é para as kids que não podem álcool. Picolé de creme, negresco e leite. Então, ó, a gente já tem aqui 4 drinks maravilhosos, 3 com álcool, 1 sem álcool, que a gente vai experimentar, degustar daqui a pouquinho, porque agora eu vou chamar o Juliano Guerra com as... Antes vamos agradecer o telefonema das pessoas que já ganharam os picolés da sorveteria Capio. Levaram, maravilha. Agora eu vou chamar o Juliano Guerra, que tem dicas de emprego no Vale e também as dicas para o final de semana. Com você, Juliano. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão em casa. Meu nome é Juliano e eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre as vagas de emprego no Vale. Em Guaratinguetá, o PAT anuncia as seguintes vagas: ajudante de cozinha, atendente no setor de frios, desenhista industrial gráfico, eletricista de manutenção em geral, funileiro de veículos, pintor de automóveis, polidor de automóveis, instalador de insufilme, vendedor externo e jardineiro. Para se candidatar é necessário levar o RG, o CPF e a carteira de trabalho lá no PAT Guará, que fica na rua 7 de setembro, número 201, no centro. Já em Lorena, as vagas de emprego são encarregado de pavimentação, sushi man e vendedor de serviços. O endereço do PAT de Lorena é rua Aldo Hermínio Zenin, número 22, no centro. E mais informações você confere no telefone 12 3152 9026. Agora vamos um pouquinho às dicas de eventos e festas que vão acontecer aqui no Vale. Primeiramente nós temos Taeme e Tiago, que vão estar lá no Rancho Santa Fé, em Aparecida. O Rancho Santa Fé ele fica na saída de Aparecida, ali perto da Dutra. Na sexta-feira à noite. No sábado à noite, dia 22 de agosto, vai acontecer o show do Alexandre Pires, ali no caminho de Guaratinguetá Lorena, na Dutra. Esse show promete lotar a casa e se você tiver a fim de ir, né, se você gosta muito do cantor, faça questão de comprar o seu ingresso, porque ele já está sendo vendido desde o início da semana. Também no sábado, o Clube Comercial de Lorena recebe a banda Realce e Engenho a partir das 10 da noite. Já em Pinda, acontece durante todo o fim de semana o comboio Food Truck, do meio-dia às 8 da noite. O comboio vai ficar no Espanha Atacadista da cidade, na rua Welson de Freitas Ramos, no número 58. Um pouquinho mais longe, nós chegamos em Ubatuba, onde está acontecendo o festival gastronômico na cidade. O festival, ele faz uma coisa super legal, sabe? Ele reúne vários restaurantes na cidade, nos quais, durante o tempo de evento, todos eles servem comidas típicas dos caiçaras. E para você saber certinho quais restaurantes estão fazendo parte dessa grande programação, você liga no telefone 12 99797 9710. Vou falar de novo para você poder anotar aí em casa, 12 99797 9710. E o Sesc de Taubaté não fica de fora desses eventos no final de semana e traz um teatro integracional de graça. O teatro fica na Avenida Engenheiro Milton de Avarenga Peixoto, número 1264, na Esplanada Santa Teresina, e vai funcionar como uma oficina. Então você vai, assiste o teatro e ainda aprende bastante coisa. E por fim, nós temos a programação do cinema local, que traz os filmes Carrossel, com classificação livre, Missão Impossível, com classificação 14 anos,
o Quarteto Fantástico, com classificação 12 anos, e o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe ele foi lançado agora, na quinta-feira, ele começou a ser exibido agora no cinema local. E eu acho super legal porque nós temos o trailer aqui para dar um gostinho para vocês que estão em casa desse desenho que vai abalar todo o cinema. Solta aí. Você vai se formar na Academia UERJ, porque eu elaborei um plano. Seu plano de vida. Hora do dia, o dia da semana, a semana do mês, o mês do ano, o ano da sua vida. Não vamos deixar nada ao acaso. Eu estou aqui em cima. Você vai ser uma adulta maravilhosa. Obrigada, mãe. Eu queria devolver seu desenho. Não gostou? Não, eu gostei. Era uma vez um pequeno príncipe que vivia num planeta que era um pouquinho maior do que ele. Eu pensei que nunca acharia alguém que quisesse ouvir a minha história. Por favor, desenhe uma ovelha. O que um menino estava fazendo no deserto? E até onde eu sei, não tem vida em outro planeta. O asteroide B612. Uau! E o Pequeno Príncipe gostava muito do pôr do sol. Terminou o trabalho da escola? Não exatamente. Eu fiz um amigo. Se você estudar bastante e continuar firme no plano, pode passar algum tempo com seu novo amigo. No próximo verão. Olha isso. As estrelas estão lá fora. Ei, venha brincar comigo. Eu não posso brincar com você. Ainda não me cativaram. Mas se você me cativar, então vamos precisar um do outro. Para mim, você será único no mundo. O que é essencial é invisível aos olhos. Quando chegar o momento de partir, eu terei que ir sozinho. Você sabe pilotar um avião? Aperte assim! Não sei mais se eu quero crescer. O problema não é crescer, é esquecer. Você vai ser uma adulta maravilhosa. Então, vocês curtiram aí o trailer do Pequeno Príncipe, que eu já tive o prazer de assistir. É um filme lindo. Vá no cinema, não perca essa oportunidade. É uma animação, assim, maravilhosa, de verdade. Agora, o Gil vem aqui com a gente para experimentar os drinks, degustá-los. Vamos? Mas antes, Vitória Regina de Cachoeira Paulista já foi uma das ganhadoras. As outras duas pessoas estão anotando os nomes pra gente ainda. Então, lembrando que você pode ligar aqui pra gente durante a programação, se quiser ganhar. O telefone é 3126 4000 e o WhatsApp é 997 839930. Não perde, gente, ó. 10 picolés de fruta da sorveteria Capio, que é maravilhoso. Vamos degustar? Enquanto vocês vão nos drinks, eu vou nos picolés. Então vamos aqui nos picolés, gente. A gente vai no drink? Vocês vão nos drinks. Vamos lembrar qual que é qual. Esse daqui é sem álcool. Esse é de negresco, sem álcool. Sem álcool de negresco. Sem álcool de negresco. Esse de açaí. Açaí e rum. Isso. Maçã verde, vodka, tangerina e vodka. Tangerina e vodka. No de açaí. Vai lá. Pode ser? Então vai. Então vamos experimentar aqui, ó. Eu vou Vamos pegar lá. o de maçã verde. É aquele tipo de drink que você nem sente o álcool, ó. É aquele que você Fica pensa docinho. que tá bom, mas quando você Lembrando levanta... que bebeu não dirige. Não dirige, não tô nem com a chave do carro aqui. É verdade, gente. Se beber, não dirige. E Eu vou sexta-feira, ter que chamar um aproveite o táxi. final de semana. Com Chama um juízo. táxi pra mim, Com viu, Fer? juízo. Muito juízo. Bom final de semana pra vocês. Até mais. Gente, é isso. Eu quero agradecer a todo mundo que participou. Primeira semana do Tudo Aqui. Foi tudo ótimo. A gente tá muito feliz. Muito feliz mesmo. Semana que vem nós estamos de volta na segunda-feira, às 10 da manhã. Até lá. Obrigado. Até mais.
get a good feeling.